Em 1984, a DC Comics sai da Ebal e passa a ser publicado pela Editora Abril, que traz os títulos do Super-Homem e do Batman. E é esse aqui que a gente vai discutir hoje aqui no Museu dos Quadrinhos. Fica comigo aí, depois da vinheta. Fala, meus jovens, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Meu nome é Jorge, mas pode me chamar de Gico. Lembrando que o nosso curso agora é online e você pode fazer as aulas aí da sua casa. Se você quiser mais informações, aqui na descrição do vídeo tem mais detalhes. Entre em contato e vai ser um prazer te explicar como funciona o nosso curso de desenho. Lembrando que é um curso para principiantes e para alunos a partir de 8 anos, sem limite de idade. Então você que é marmanjo, começou a desenhar e parou, quer voltar? Essa é a oportunidade. Mas vamos falar aqui do Batman, esse formatinho maravilhoso que saiu em 84, assim que a Editora Abril pega as publicações da DC Comics, né? Eles começam a publicar Super-Homem e o Batman. E tinha também Heróis em Ação, que inclusive eu já comentei aqui num vídeo, você pode conferir, que era uma revistinha também em formatinho bem legal. Heróis em Ação e Batman só duraram 10 exemplares e o Superman foi adiante. Eles depois uniram o Batman junto com a Heróis em Ação, formando uma outra revista, que foi a Super Amigos. A gente vai discutir essa revista um pouquinho mais tarde. Mas eu queria falar do Batman, porque primeira coisa eu queria falar sobre a DC Comics na Editora Abril. Apesar da Editora Ebal ser uma editora aqui do Rio de Janeiro, as revistas dela não tinham uma distribuição muito legal no interior. E como eu vim morar de Niterói e vim morar em Araruama, em Niterói já não encontrava tanto as revistas da Ebal, em Araruama ficou bem pior de encontrar. Eu até tinha uma simpatia pelos personagens da DC Comics, porque apareciam em desenhos animados tipo Super Amigos, o desenho do Superman, o desenho do Batman, né? A série de TV do Batman, que eu também já gravei um vídeo sobre ela, se você quiser dar uma conferida aqui na cartela. Então sempre gostei desses personagens, personagens que eu tinha admiração, mas eu não tinha muito contato, assim como tinha os personagens da Marvel. Porque a Block tinha sim, uma distribuição muito boa aqui no Rio de Janeiro, na cidade onde eu morava, na época da década de 70 ainda em Niterói. E depois que eu vim para Araruama, a Editora Abril já estava publicando. Então não tinha dificuldade de encontrar os gibis dos personagens da Marvel. Já o da DC Comics era um pouquinho mais difícil. Vinha sim, mas geralmente vinha em menor número e eram poucas bancas, então acabava rápido, a gente não tinha uma periodicidade, uma afinidade muito grande com os personagens por causa disso. Quando a Editora Abril aí pega a publicação, isso tudo muda, porque a Editora Abril tinha um porte muito maior, a Dinap, a distribuidora da própria Abril, né, que fazia os títulos chegarem tudo quanto é lugar, e aí esses títulos começam a chegar com regularidade aqui na minha cidade. Eu me peguei assim apaixonado por personagens que eu conhecia, mas não tinha muita intimidade porque não tinha muita leitura, e assim conhecendo autores novos, histórias novas, e o Batman foi uma grata surpresa, porque aqui, então vamos falar que esse vídeo não vou tratar de histórias, e sim da publicação, tá? Então por que eu achei tão legal a publicação do Batman aqui? Essa é a número 1. Você vê que aconteceu uma coisa interessante aqui, apesar dela estar bem conservadinha, vocês podem ver que o estado de conservação é muito bom, a lombada se deteriorou sozinha. Ela foi perdendo a cola e quebrou, o papel foi partindo. Então eu vou ter muito cuidado aqui para passar as imagens para você, mas vocês vão acompanhando aí, como sempre faço a coleta de fotos e edito aí no vídeo, vocês podem acompanhar com detalhe as artes. Por que esse gibi do Batman foi tão legal? Tão legal ou até mais legal do que o Superman. O mix aqui da revista, das histórias, era muito bacana. Então a gente tinha, apesar dessa capa super felizona aqui, laranja, com Batman azul e cinza, desenhado pelo grande José Luiz Garcia Lopes. Aliás, a grande maioria das capas foi de tirada dessas artes de licenciamento, né, do Style Guides da casa, desenhado pelo Garcia Lopes. Eu também já fiz vídeo sobre isso. Cartelinha aqui se você ainda não viu. No interior a gente tinha as histórias desenhadas pelo Neal Adams. Vou tentar passar aqui. Vocês vão acompanhando as imagens, mas eu vou passando aqui para vocês. Olha aí. Olha o Coringa desenhado pelo Neal Adams. Isso aqui é uma coisa que eu não tinha visto na Ebal ainda. A Ebal publicava assim, tinha histórias do Ivan Novick, tinha histórias do Jim Aparo, mas o Neal Adams era uma coisa que eu não tinha, ou pelo menos não lembro na época de ter visto o Batman desenhado pelo Neal Adams, com o argumento do Danny O'Neill. Então aqui a gente já vai ver aquele Batman mais próximo do que o Batman é hoje, um personagem mais sombrio, agindo solitário. O Robin já não faz parte das histórias recorrentes aqui
série, que seria o nome mais correto. E a gente tem aqui um Batman também mais violento, o Coringa mais maníaco. Claro que estamos falando de histórias aqui publicadas há 10 anos atrás da publicação aqui do Brasil, então já eram um pouquinho mais datadas, mas cara, eu fiquei alucinado com o desenho do Neal Adams e com a temática mais séria das histórias. Além disso, compunha o mix aqui O Caçador, que é uma série, era bem pequenininha, tipo backup stories, então eram histórias de 4, 8 páginas, com desenhos do Walt Simonson ainda no iniciozinho de carreira, então aquela estilização do traço dele ainda não está presente aqui, e a história de um caçador meio ninja, tem alguma coisa envolvendo clone. Para te falar a verdade, eu não reli essas histórias para gravar o vídeo, como eu estou falando, é um vídeo sobre a publicação, mas o visual do personagem é bem datado, né? Olha só, ele usa umas mangas largas. Eu não sei se isso é legal, realmente não lembro se era uma boa história. Agora, o que eu lembro aqui, inclusive, diversas dessas histórias do Batman foram republicadas pela Panini na coleção Grandes Clássicos de DC. Eu não sei, aquela que agora também foi cancelada, né? Que vinha com o papel offset. Eles fizeram do Neal Adams, que eu comprei todas, fizeram do Jim Aparo. Também fiz questão, que eu sou apaixonado pelo traço do Jim Aparo, já mencionei aqui em alguns vídeos, que eu achava muito legal o jeito que ele desenhava a cabeça vista de cima, de baixo para cima, e achurava o nariz assim, eu fiquei tentando copiar aquilo várias vezes. Então tudo isso foi recompilado e republicado pela Panini. E no mix também veio aqui na primeira edição o Alvo Humano, que é com desenho do Carmine Infantino. É criado pelo Len Wein e pelo desenho do Carmine Infantino. É a história do Alvo Humano, um cara que é um agente que se coloca no local de personifica alguém que está com risco de ser assassinado, através de disfarces, né, personificação, e tenta desvendar quem quer matar o cara e por quê. Então é uma história policial também. Então o gibi tinha muito essa pegada de policial no ar, que realmente me agradou bastante. E a última história aqui é outra história desenhada pelo Neal Adams, onde o Batman acaba fazendo, daquela Marvel Team Up, ó, da DC Comics Team Up, Batman com outro super-herói, e aqui ele faz um team up bem inusitado, que é com a Casa dos Terrores, a Mansão dos Terrores, aquela dos irmãos Caim e Abel, do Sandman, que você deve conhecer mais do Sandman. Então uma história de terror do Batman aqui. Muito legal, a número 1zinho daqui do Batman. E o mix, ele só melhora, galera. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Já te separei. Olha o que vai entrar na número 2. Nada mais, nada menos do que Camelot 3000. Que depois migrou lá para Super Amigos, quando a revista foi fundida com os Heróis em Ação, né? E recentemente já teve uma republicação pela Panini. E Camelot 3000 voltou em capa dura aí pela Panini. Você encontra até com preço bem legal. É uma história que eu confesso que quando eu li, eu achei muito bom. Os desenhos do Brian Bolland, né, arrebentando. Mas confesso que na releitura já não achei tão legal quanto eu achei na primeira leitura. Acho que a história ficou um pouquinho datada. Mas ainda é uma grande história em quadrinho, uma história de ficção científica que trata do tema do que aconteceria se o rei Arthur voltasse num momento de grande necessidade para a Inglaterra. Então isso acontece no futuro, né, no ano 3000, onde a Terra está sofrendo uma invasão, e aí, quando isso chega na Inglaterra, o rei Arthur ele volta à vida e ele acaba convocando todos os cavaleiros da Távola Redonda, que surgem como reencarnações daqueles cavaleiros antigos, para poder ajudar o Arthur então nessa missão aí de salvar o planeta Terra. Então isso aqui entra no mix do Batman, então você vê que a barra vai subindo, né? E a gente continua tendo aqui Batman desenhado por Neal Adams. Aqui uma história envolvendo lobisomem, também escrita pelo Danny O'Neill. Não é uma grande história, assim, mas é bem legal, é divertido. Aquilo que eu mencionava, são histórias fechadinhas em si, ou então você ia lá na banca, comprava a revista, lia aquela história, não precisa nem colecionar. Ali já estava satisfeita a sua necessidade de uma dose de aventura descompromissada, né? Bem simplesinha. O Camelot 3000 já era uma coisa um pouco mais para adulto, né? Então não era um gibi, não era uma história muito voltada para o público infantil, inclusive que tinha menção a sexo, violência um pouco mais exacerbada, mas saía aqui no gibizinho. E a última história tem um desenho do Michael Golden. Eu confesso que não lembro do Batman sendo desenhado pelo Michael Golden
em outras oportunidades. Mas a história é bem bobinha, a história envolvendo um morcego branco, alguma coisa de lenda indígena, mas não é nada, vale mesmo pelos desenhos, né? Vamos passar então para a edição 3, novamente aqui. Aqui acho que a capa já não é do Garcia Lopes, mas é do Jim Amparo, se não me engano. A história, inclusive, é do Jim Amparo, que também foi compilada nessa série que eu falei para vocês aí da Panini, né? E aqui eu acho que é da Marvel Team Up, se não me engano, é Marvel Team Up, olha eu confundindo, é a da DC, né? DC, inclusive, é isso mesmo, ele faz parceria com o Arqueiro Verde, então com certeza aí saiu na Lendas do Cavaleiro das Trevas, esse é o nome da publicação da Panini. Uma história também policial, como costumou ser. O Caçador volta aqui na história, no mix do gibi, né? Aqui eu já percebi um pouquinho mais de estilização do traço do Walt Simonson e o uso de onomatopeias como recurso gráfico, assim, narrativo da história. Já começa a perceber isso aqui nessa segunda história. Temos outra história do Camelot 3000. Eu gostava muito disso na época, muito. Inclusive eu inventei, tudo que eu gostava muito, eu li, gostava muito, eu tentava fazer uma história em quadrinho de criança, aquela que a gente faz dobrando gibi, assim, folha e fazendo gibi à mão. Eu fiz uma chamada Roma 2500, alguma coisa assim, que era mais ou menos a mesma história. Aí no lugar do rei Arthur, era um herói chamado, acho que é Agamenon, acho que é alguma coisa assim. E tinha também muita influência de Esquadrão Atari, eu inventei um chamado Mercenários da Galáxia. Era muito chupinhado assim, muito na cara. E aqui uma terceira história, também desenhos do Neal Adams. E argumento aí do Daniel O'Neil. Continuando essa fase aí do Batman mais serião, né? E aqui também uma história com pegada de terror. A quarta edição tem essa capa, essa figura emblemática aí que quando você pesquisa o nome Batman quadrinho, geralmente você vai ver essa imagem aqui, que é o Batman correndo na areia, numa história, aquela primeira história lá da edição 1, perseguindo o Coringa, desenho do Neal Adams. Essa história que vem aqui, que abre o gibi, que também tem desenho do Neal Adams, é uma história curiosa, vale mencionar, que aqui tem um crossover com várias aspas, porque é o seguinte, abrindo aspas, um parênteses para explicar esse crossover aqui. Olha, por exemplo, nesse quadrinho aqui do meio, deixa eu chegar bem pertinho, tem o Destrutor, vocês conseguem ver ali, pequenininho? Então é o seguinte, os autores da Marvel e da DC eram amigos, conviviam, né, muitos até moravam, dividiam apartamento, iam para o mesmo bar e tudo mais. E eles viviam assim, pô, seria legal se tivesse um crossover dos personagens, né, da Marvel e da DC. Então eles meio que bolaram, assim, colocar secretamente dentro das histórias personagens tanto da Marvel em histórias da DC e vice-versa. Então aqui, assim, claro que não são os personagens de verdade, né, são representações. Mas aqui a gente tem, quer ver, na outra série, uma história que tem além da presença dos próprios autores, tem o Marvel Wolfman aqui, tem o Daniel O'Neil. Então tem uma cena aqui que ele está se passando numa festa fantasia. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. E aí a gente vê o Thor, tem os personagens da Marvel na festa fantasia aqui dos personagens da DC. Peraí, deixa eu ver se eu acho a festa aqui. Ali a gente já viu no primeiro o Destrutor, né? Aqui, vamos ver o Thor, inclusive, tá engraçadão que ele botou com um martelo. O martelo que está na cintura do Thor é aqui, olha só. Essa aqui. Eu tenho muito cuidado, aqui também deteriorou olha aqui o Thor, com um martelinho na cintura, um martelo mesmo. Então eles fizeram essa brincadeira aí, os autores, né? Fizeram isso e aconteceu também nas revistas da Marvel. Então essa primeira história aqui do Neal Adams. Depois a gente tem uma história do Caçador, né? Que também são histórias curtinhas. Outra história do Camelot 3000. Aliás, vale mencionar também que a Abril aqui fez vários cortes na Camelot 3000 e um dos motivos que eu quis comprar o encadernado depois foi para ver como é a história sem os cortes, né, sem corte de página. Teve até censura por conta do caso homossexual entre dois personagens ali. A editora Abril achou que não deveria ser publicado assim nessa época, porque era um gibi para criança, né? Então eles acharam que ia ficar um pouco pesado o tema e omitiram esse fato, algumas cenas e não saiu integralmente. Aí eu comprei. E aqui a gente tem na terceira história, o quarta, né, considerando a pequenininha do carregador, a gente tem uma história do Batman que é desenhada pelo Dick Giordano. Aí a gente já tem um Batman um pouco menos sombrio, lembra um pouco mais aquele Batman dos anos 60.
E aí a gente fecha a quarta. Quinta edição, a morte do Robin, coitado, quantas vezes o Robin vai morrer, né? A gente tem um desenho aqui, vamos lá, primeira história. Neal Adams, essa história é bem legal. Aqui a gente começa a saga é apresentado pela primeira vez o Ra's al Ghul. Então foi o Neal Adams e o Danny O'Neill que introduzem o personagem, e daqui até o final dessa, vamos dizer, dessa série do Batman aqui, de várias histórias apresentando tanto a Talia quanto o Ra's al Ghul aqui, nessa saga aqui, né, que o Batman acaba se apaixonando pela Talia, uma coisa meio... E o Ra's al Ghul querendo que o Batman venha pro lado dele, porque ele quer fazer o certo, mas do jeito errado, e o Batman se opondo. Muito legais as histórias aqui, que também foram recompiladas. Inclusive a Panini recompilou isso 2 vezes, que já teve um tempo atrás aí, acho que grandes clássicos do Batman, recompilando os maiores combates do Batman com o Ra's al Ghul. E depois saiu naquela série lá do Lendas do Cavaleiro das Trevas. Então aqui, ó, tá o Batman do lado do seu sogrão, certo? Com histórias bem legais mesmo, bem mais sérias, né? A pegada mais séria, apesar do argumento não ser grandes coisas. O Robin é sequestrado e o Batman, o Ra's al Ghul ajudaria ou indicaria o Batman a descobrir onde está o Robin, não é nada demais. Mas é legal, cara, muito legal. Aqui, novamente o Caçador, com a sua roupinha branca e vermelha. Também numa história curtinha. Ah, isso aqui eu achei bem legal. Aqui a gente tem a primeira vez que a Liga da Justiça é publicada pela editora Abril. E eles pegam justamente aquela Liga da Justiça bem antiga, cara, da década de 60 para 70, né? Desenhos do Dick Dillon. Não sei se vocês lembram desse desenhista. Ele tem um traço bem classicão na pegada do Curt Swan, aquele desenho mais classicão, limpinho, né? Aí aqui essa formação, inclusive eu comprei um ônibus, que é chamada aqui a fase da Era de Bronze, né, dos quadrinhos. Então eu comprei um ônibus que estava com pressão na Amazon, não resisti, eu comprei um negócio assim com 700 páginas, papel couché, e é quase tudo desenhado pelo Dick Dillon, se não é tudo, e tem alguns argumentos do Len Wein, argumento do Danny O'Neill. Então eu comprei para ter como... eu li acho que 200 e poucas páginas e depois dei uma parada, porque é bem datadinho, né, bem datadinho, mas eu achei muito legal a compra, assim, ter isso aqui em casa. E por último aqui, outra historinha do Batman. Tão gostosinho esses mix, né? Eu sei que o pessoal diz, hoje não tem mais espaço para mix, mas eu acho assim tão legal você ter várias opções de história, quando as histórias são boas, né? Não adianta, não estou falando de mix onde você taca qualquer coisa ali só para fechar o caderno. Eu estou falando de histórias boas que você, compiladas no almanac, onde você pode ler. Dizem que o mix morreu, mas tipo assim, Turma da Mônica, que é um quadrinho infantil, é uma revista de mix, né? A gente tem história da Mônica, tem história do Cascão, enfim, várias histórias ali dentro do almanac, e o leitor consome aquilo tudo lá de uma maneira mais descompromissada. Eu gostaria muito de ver, mesmo que não seja eu o público, de ver uma publicação dessa, sem ser da Turma da Mônica, nada contra a Turma da Mônica, adoro a Turma da Mônica, fiz assinatura aqui para minha filha, ela adora. Mas eu gostaria de ver ter mais variedade, seja com quadrinhos infantis, seja com quadrinhos de super-heróis, quadrinhos de terror, mais variedade nessas revistinhas mais baratas assim, em bancas e ponto de venda diferente. Já pensou ter gibi para vender na farmácia? Gôndola de supermercado? Loja de conveniência? Já parou a pensar que isso de repente é uma coisa que não está sendo explorada? Não só no meio eletrônico, que hoje em dia é grande escoamento, já que as bancas estão em declínio, né? Mas a gente tem outros pontos de venda para a gente escoar mais produção e ter mais leitores. Fica aí uma coisa pra gente pensar, né? A edição número 6 é uma edição especial de Natal. Tem então 2 histórias do Batman com temática de Natal e Ano Novo. Essas também foram republicadas pela Panini. Aqui o desenho já não é do Neal Adams. Deixa eu ver quem é, acho que é o Irvin Novick. Ó, desenho do Irvin Novick. E aqui tem a participação do Papai Noel. Eu sei, vamos comigo. Olha aqui. Lembra disso, gente? Instituto Nacional Brasileiro? Quem fez o curso aí? Diz pra mim, comenta aí nos comentários aí. Mais uma história do Caçador. Lembrando que essa história do Caçador vai culminar numa história com Batman mais na frente, num desses números aí na frente. Aqui outra história da Liga da Justiça pelo Dick Dillon, com aquela pegada classicona. Aí aqui, eu acho que não, tá o Superman sim. Tem o Superman, o Lanterna Verde, a formação, né? O Flash, tem a Canário Negro,
Tem o Batman, o Gavião Negro e aqui o Tornado Vermelho. Essa é a formação apresentada para os leitores. Mas é uma coisa bem classicona. E a última historinha aqui é uma historinha de Natal do Batman. Então estamos chegando aqui ao final dessa série. A número 7 traz outra historinha do Batman com uma pegada um pouco sobrenatural, né? Uma criatura de energia. A primeira história é desenhada... Peraí, deixa eu abrir devagarzinho. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome do autor. Ué, não tá com o nome do autor? Caramba, não tem o nome do autor, gente. Que isso? Ah, não, tem aqui no cantinho, ó, peraí. Ah, tá, essa aqui que eu falei, que é a história que vai juntar o Caçador com o Batman. É desenhada pelo Walt Simonson, que eu não lembro também de ter visto em outra história desenhando o Batman, não. Então vai juntar aqui, combinar o Caçador com o Batman, porque o Walt Simonson quer o desenhista original, né, do Caçador. Então é uma história que eu não reli, então não posso falar se é boa ou ruim, mas está aqui como documento. A gente tem a volta então aqui do Camelot 3000. Lembrando que foi uma maxi-série de 12 edições, né? Tem essa splash page bem bonita aqui, ó. Brian Bolland, mesmo no começo de carreira, já arrebentando no traço. Muito bom, né? E a gente tem mais uma história do Batman no final. Deixa eu ver se eu acho o autor aqui. Ah, não tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar o... Ah, não, tem aqui atrás, ó. É Jim Aparo, cara. Pô, Jim Aparo é... Ah, não, se eu vi isso aqui eu já vi. Olha o cara, o jeito que eu falei ali, ó. O nariz inclinado com a chura por baixo. E essa história que eu falei aqui, que é uma pegada um pouco mais sobrenatural, né? Aliás, várias histórias aqui, uma recorrência do Batman com temas sobrenaturais, né? Enfim. Então aqui as 3 últimas edições. A capa, pra você ver como que os leitores gostavam de Camelot 3000. Ele ganha a capa principal aqui, né? A figura principal da capa montada era o Camelot 3000. A gente vai ter uma história o Batman do Irving Novick, a primeira. Também com a pegada bem policial, bem noir. A gente vai ter Camelot 3000 novamente lá. E aqui a famosa cena da Morgana Le Fay com suas perebas nas costas, misturando terror e sensualidade. E a gente vai ter a origem de Deadman, o Desafiador, desenhado pelo Carmine Infantino. A origem dele está aqui. Foi a primeira vez que o personagem aparece nessa história aqui. E na Editora Abril também, né? E vai dar sequência aqui na revista do Batman, ele vai continuar aparecendo. Um personagem que eu adoro, acho esse personagem muito maneiro. Curto muito mesmo. E aqui é a origem do... que na Ebal acho que chamavam de Morcego-Homem, e a Abril passou a chamar de Morcego Humano. Então aqui tem a origem do Morcego Humano, que eu também é um personagem que eu confesso que eu achava bem legal, cara. Não sei porquê. Aqui ele ainda tem uma pegada meio... morcego humano sem voar, né? E depois ele usa uma capa, um negócio assim, ó. Ele vai ficar mais animalesco nas histórias que vão vir pra frente. Aqui a gente tem outra capa com a arte promocional do mestre Garcia Lopes. E aqui vai ter o primeiro encontro do Superman com Batman. Na Abril, né? E eu achei a história tão confusa que eu até reli para poder comentar, mas essa história é bem confusa. Envolve alguma coisa da Terra 2, depois eles explicam que tendo sonho da Terra 2 para Terra 1. Eu perdi um pouco a paciência de ler, eu parei, mas eu não gostei não. Mas vale a menção aqui que o desenho é do Rich Buckler. Ó, e a gente tem o Superman ali, que na época era Super-Homem, né? Chamado de Super-Homem, e a Lois chamava de Miriam Lane. Olha que curioso, né? Então essa história, eu achei a história bem chatinha, não gostei não, mas acho que entendo da publicação dela aqui, né? Trazer o Superman pro título do Batman. A gente tem outra história do Desafiador no mix. Ele tentando já aqui descobrir quem foi que assassinou ele, né? E a gente tem uma história do Batman com o Desafiador. Isso foram várias histórias assim, né? Essa parceria inusitada, o Batman e o Desafiador. E por último, uma história solo do Batman com, deixa eu ver, desenho do Irving Novick também, mas com essa pegada legal e mais séria, argumento do Daniel New. E o último gibizinho, que infelizmente não foi para frente, não sei nem porque se não vendia bem, eu não sei dizer porque cancelaram o título, mas era um título tão legal de ler, cara. Eu fiquei um pouco triste assim de ter sido cancelado. Aí a gente tem uma história do Neil Adams. E aqui eu acho que volta, se não estou enganado, é isso mesmo, o Ra's al Ghul volta, né? Mais uma história do Ra's al Ghul e a Talia, né? Com o desenho do Neil Adams e argumento do Daniel New, que são os criadores
do Ra's al Ghul. A gente tem aqui outra história do Batman, dando prosseguimento, né, e tentando fazer a conclusão dessa saga do Ra's al Ghul. O Alvo Humano volta somente aqui, mais uma história do Alvo Humano. E Camelot 3000, encerrando a revista. Deixa eu ver se eles chegaram a publicar alguma carta. Não, eles nem... nem falaram nada em relação ao fim da revista, não. Só terminaram próximas atrações e tal. Não falaram nada. Aí no mês seguinte, eles já não sai essa revista, já faz a união das duas, né? Da Heróis em Ação e o Batman virando super amigos. Que aí depois virou um almanacão grossão, era um pouquinho mais caro, mas eram 160 páginas, era uma delícia aquele almanac, muito bom de ler. Bom, ó, fico por aqui que o vídeo até se estendeu um pouquinho além do que eu queria fazer um pouco mais curto, mas vamos lá. Serve como documento, você queria saber como foi a publicação do Batman pela editora Abril, como começou, então tá aí, todos os números, imagens, capas, informações. Se ficou alguma coisa faltando, por favor, comenta aqui. E se você quiser saber mais alguma coisa também, deixa sua pergunta, vai ser um prazer responder. Agradeço muito a sua presença aqui no Museu dos Quadrinhos do Curso Chico HQ. Peço, como sempre, se você puder compartilhar o vídeo aí com quem curte quadrinhos. Aqui é um canal que fala de quadrinhos antigos. Chame a galera pra gente conversar, vai ser sempre um prazer. Não esqueça de deixar o joinha, que o vídeo ganha relevância e traz mais gente para conhecer o canal, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, até a próxima, até o Museu dos Quadrinhos que vem por aí.